Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz que excede todo entendimento estejam com todos vocês. Hoje nós iniciaremos o nosso papo de crente. Houve uma pequena mudança, era papo de casal e agora é papo de crente. Por quê? Porque a gente não entrevista só casais e também porque não vai dar para todas as gravações eu estar gravando com a minha esposa. Hoje mesmo ela não pôde vir. Mas isso já vinha trabalhando antes em mudar o nome, porque às vezes, mesmo que a gente explique que o papo de casal não quer dizer que a gente não possa entrevistar uma outra pessoa que não seja casada ou que não está com o esposo, mesmo assim, algumas pessoas não conseguem entender e a gente, para deixar bem claro, a gente mudou para papo de crente. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Vocês estão assistindo, aproveita aí, se inscreve, dá o like, comenta, manda uma mensagem de bênção, e que vão lá no nosso Instagram, segue a gente no Instagram, somente.um.toque. Nos ajude a divulgar esse trabalho que é maravilhoso, um trabalho que a gente vem tendo desde janeiro, levando a palavra do Senhor a muitas pessoas, esclarecimento sobre muitos assuntos. Iremos ainda trabalhar muitos assuntos. Para deixar de papinho furado, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é a nossa irmã em Cristo, aqui da Igreja Batista do bairro, nossa irmã Rayane. Tudo bem, Rayane? Tudo bem. Se apresente. A paz do Senhor a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Nesse papo de crente, né? Aqui no Somente um Toque, né? Esse projeto que é lindo, maravilhoso, né? Como o nosso irmão já falou, tem levado a palavra, né? Em vários, né? Lugares. E é um enorme prazer estar aqui, né? Nesse papo de crente, agora à noite. Então vamos começar nosso papo de crente, conhecendo quem é a nossa irmã crente em Deus, irmã Rayane. Quem é Rayane cristã? Quem é Rayane crente? Então, a irmã Rayane, né, cristã, né, eu venho de uma outra denominação, né. Fui criada, né, em um berço evangélico, né, e no decorrer do tempo nós sabemos que é um pouco, né, complicado, mas não é difícil, né, como o nosso Deus fala, né, não é difícil, né, Ele sempre está conosco. E sou grata a Deus, né, por ter me alcançado em todos os momentos que a irmã Rayane, né, acabou se afastando da presença e hoje está aqui, né, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, no caso, você nasceu em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Mas sempre foi crente? Assim, no início, né, da minha juventude, eu não aceitei muito, era crente, né? Rebelde. A crente rebelde, né? Eu fui criada com os meus avós. Porém, eles iam para a igreja e eu ficava em casa. Mas eles não lhe obrigavam aí, não? Não, eles nunca me obrigaram. Minha avó sempre me dizia: minha filha, nem por força e nem por violência. Um dia o Senhor vai lhe chamar e vai tocar em seu coração. E foi assim, né, que aconteceu. Amém. Então, mas quando você sentiu realmente que o Senhor estava te chamando para servir a Ele, você ainda era jovem, já foi depois de adulta? Então, até os meus 15 anos de idade, eu ainda não tinha aceitado. Eu frequentava a igreja com os meus avós, né? Passei a frequentar, porém ainda não tinha aceitado, né? Não tinha me convertido ainda. E depois dos meus 18 anos, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu aí sim, né, fui à casa do Senhor e renovei, né, a aliança com Ele, né, com o nosso Deus. E de lá para cá
algumas vezes eu ainda, né, me afastei. Mas hoje eu entendo, né, o propósito de Deus na minha vida e digo que possa acontecer e vir o que vier. Hoje eu não deixo e não saio da presença desse Deus. Amém. Isso é interessante porque tem pessoas que nascem no berço evangélico, nunca se desviaram dos caminhos do Senhor, e hoje, depois de adulto, por situações pequenas, acabam deixando os caminhos do Senhor. Vejam histórias, testemunhos de pessoas que não eram crentes, que se converteram, de pessoas que viviam na igreja, conheciam a palavra, mas que não queriam, que hoje não querem se afastar do Senhor. Por quê? Porque o mundo não traz coisa boa, não é verdade? Você tem uma filha? Tenho. Uma bênção? Tenho uma bênção que o Senhor me deu, né? Foi um propósito de Deus na minha vida, né? O Senhor me deu a minha filha em um momento da minha vida que eu achei que não teria mais jeito na minha vida. E Deus, Ele me deu para poder eu ter forças em lutar, para hoje eu estar aqui. Porque se não fosse pela minha filha, primeiramente Deus, né, na verdade, e a minha filha dele ter me dado, não sei o que seria da Rayane, né? Então Ele me deu a minha herança, né, que nossos filhos são a herança do Senhor. Então Ele me deu a minha bencinha, a minha Lara Sofia, né? E sua esposa ainda não é Ainda não é cristão. Mas eu acredito que você esteja orando por isso. Tenho orado todos os dias, pedido ao Senhor, né, que assim como foi na minha vida, minha avó sempre me dizia que não era por força e nem por violência, mas sim um dia, assim como Deus, né, me tocou, né, me chamou, eu creio que Deus vai fazer na vida dele também. Amém. Vamos falar um pouco sobre o seu chamado. Você já descobriu qual é o seu chamado no Reino de Deus? Irmãos, Deus, Ele sempre me dá, né, como cuidadora, para cuidar, né, um chamado para cuidar. Já usaram alguns vasos para dizer que é no ministério de jovens, né, os adolescentes. Você quer pegar esse jovem daqui? Irmão, eu digo, Senhor, meu Pai, me dê paciência, controle, porque é um ministério que nós sabemos que não é fácil lidar com jovens, porque eu também já fui jovem, né? E nós sabemos que precisamos ter essa paciência, né? Moderada, em saber que são pessoas totalmente diferentes um do outro, né? Cada um tem a sua personalidade diferente. Então, é esse que o Senhor tem para mim, né? Um chamado, né, ministerial com os jovens, né? No louvor, que eu já disse, Senhor, no louvor. E assim, né, eu tenho feito, que seja feita a vontade do Senhor, né? A palavra diz que há um tempo determinado para tudo. Para tudo, debaixo verdade. dos céus. Então, eu creio que há um tempo determinado para tudo. Então, quando for o tempo, né, eu creio que isso vai acontecer. Amém. Né? Raquel, João Vitor, Tauane. Vocês não estavam à procura de um líder do jovem? Encontramos um. Não vai ser eu não, o chatão. Vai ser uma pessoa mais paciente, eu acredito. Amém. Mas que vocês não façam dessa calmaria algo que vá se tornar uma tempestade. Uma tempestade, Tenha medo da calmaria. É o que eu digo sempre. Então você acredita que trabalhar com jovens seja o seu ministério hoje, o seu chamado hoje na igreja, assim como os louvores também. E para adiantar, ela já louva aqui na igreja, não é isso? Eu acredito que quando Deus chama, quando Ele nos mostra qual é o nosso chamado, qual é o nosso talento dentro da igreja, a gente não pode tratar isso como um fogo de palha, né? Verdade. Que eu acho que muitas das vezes a gente trata assim: o Senhor me chamou para louvar ou para cuidar dos jovens. Aí eu cuido dos jovens daqui,
as bênçãos daqui. Com um mês eu não quero mais não, que os meninos são muito danados, são muito arredios, eu não quero mais. O seu chamado, então, não foi esse, não é isso? Verdade. Porque se o seu chamado fosse esse, você permaneceria assim. Quem mudaria seriam eles, o comportamento, porque eu acredito que o chamado ele faz essa transformação nas pessoas. Faz sim. Né? Mesmo com pessoas arredias que não obedecem às regras, que não conseguem seguir as regras, mas que a gente permaneça sempre atentos ao que o Senhor quer nos trazer. Você tem quantos anos já firme mesmo no Evangelho, depois que você entendeu que só o Senhor era o único suficiente em sua vida? Então, como o irmão falou, né, em um determinado momento, eu abri mão do que Deus me chamou, né? Como eu lhe falei, um chamado, né, ministerial e lidar com os jovens, porque como o irmão falou, Deus lhe dá algo e você não querer, nós sabemos que lá na frente existe uma consequência, né? Justamente. Que ele diz que a gente não pode colocar a mão no arado e depois tirar, né? Então, algumas consequências vieram, mas ao meu entender mesmo, o meu chamado, né, tem mais ou menos uns 4 anos. Porque antes eu ficava ainda relutando, dizendo, não, Senhor, eu quero ser só irmã de banco, eu quero ficar no banco, eu quero só ouvir os irmãos louvar, eu só quero ouvir a palavra, eu só quero sentir a sua presença. Mas quando Deus tem um chamado na nossa vida, não há quem impeça, né? O homem ele não impede, ninguém impede o chamado de Deus, né? Só se a gente realmente endurecer o nosso coração e se afastar da presença do Senhor, né? É verdade. Porque ele diz na palavra que a única coisa que nos separa do amor dele é o pecado, né? Então, quando a gente abre mão, que a gente vai para esse mundo, a gente sabemos que lá existem consequências, né? Não são boas não. Não. Na sua vida, depois que você entendeu que Jesus era o seu Senhor, e você falou que ainda, em algumas vezes você ainda deu meio que aquela afastada e voltava. Você entende que esses afastamentos eles ensinaram algo para que hoje você estivesse? Sim, sim. Em uma das vezes, né, quando eu me afastei da presença do Senhor, eu fui em um show aqui na cidade vizinha, em Estância, e nisso quem estava cantando era Damares. Ela estava louvando. E quando ela estava louvando, ela pediu que se abrisse um corredor e começou a chamar algumas pessoas. E nisso ela olhou para mim e me chamou. E eu sem entender, né? Digo, como? Comigo? Uma mulher dessa, tanta gente perto dela e ela falando comigo, e ela só me chamando. E depois foi que a minha tia disse, não, é você que ela está chamando. Aí eu fui e ela pegou na minha mão. Ela disse, olha, para você saber que Deus é na sua vida, Ele está fechando uma cova hoje. Porém, eu vou permitir que aconteça, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. E ali eu guardei aquilo e fiquei pensando e relutando. Ainda voltei, né? Porque a gente, quando ouve isso, a gente... Eita, meu Deus, fechou uma cova, mas vai permitir. Então, eu preciso estar na presença para que, se acontecer, né, o dano não seja maior. Mas acabei me afastando novamente da presença do Senhor. Foi quando, em um determinado dia, eu estava na casa da minha tia e saí com um colega. E nesse sair com ela, quando eu voltava, mais ou menos no horário de umas 6 horas, já estava tudo escurozinho, um carro veio na minha direção e me arremessou bem longe. Todos que olharam diziam que não me dava vida. Não me dava vida, que eu estava morta. E quando todos chegaram perto de mim, eu não estava morta, eu estava viva. Porém, como ela falou, ele ia permitir que viesse a acontecer,
para que eu viesse saber que Ele é Deus na minha vida. Então, nesse decorrer desse tempo, e ainda eu relutando, né, aconteceu tudo isso, eu me recuperei, né, não fiquei com sequelas nenhuma, né, que até então, quando eu fui para a estância, para o hospital, eu fui com mais ou menos, acho que um tamanho de uma laranja na minha cabeça. E nisso, quando eu voltei do hospital, sumiu tudo, eu não fiquei com sequela nenhuma. Então, a gente vê que Deus realmente Ele é na nossa vida, né? Por mais que a gente venha passar por lutas, tempestades, mas Ele está com a gente. É como eu costumo dizer, Ele não vai nos livrar do problema, porém Ele passa conosco no problema, né? Em toda a tempestade. E aí, sempre relutando, né? Contra o chamado do Senhor. Ainda depois que aconteceu tudo isso, depois de um tempo, eu voltei para a igreja, né? Eu continuei adorando ao Senhor, louvando, porém depois me afastei novamente, né? Então foi quando eu conheci meu esposo, né? Ainda passei também um período afastada da presença do Senhor, e foi quando eu voltei novamente. Eu disse: agora eu não saio mais. Agora é definitivamente, venha o que vier, venha a tempestade, né? Porque nós sabemos que a tempestade vem, mas depois a calmaria ela vem também. Amém. Né? E eu acho que isso é uma lição para aqueles que não uma lição maldosa, assim, que se você não seguir você vai, mas para que você entenda qual é a vontade de Deus. Eu já escutei histórias de pessoas que se acidentaram e por estar na dificuldade, buscaram a Deus. E depois de uma melhora, se afastaram. Gente, e é o que você falou. Você recebeu a mensagem. Você voltou, acho que mais pelo susto, né? De ter recebido a mensagem. Quando o susto passou, acredito que quando se esqueceu do aviso, voltou. E aí tomou a pancada que foi o que já tinham te dito, e aí meio que caiu no esquecimento de novo. Então, gente, não esqueçam que Deus é Deus, e a partir do momento que Ele te dá a oportunidade, porque não sou eu, não é a irmã Rayane, que queremos, que vamos, buscamos e queremos Deus, Ele nos dá de graça, mas para que isso aconteça nós precisamos nos esforçar. Quem dá é Deus, não somos nós. Então precisamos nos esforçar para que a vontade dele venha a ser feita em nossas vidas. E essa questão de aí fiquei bom, não preciso mais de Deus. Deus não está só na situação em que você está de boa, Ele está na situação ruim, na situação boa. Ou às vezes acontece ao contrário, você está em uma vida estável, ganhando dinheiro e tal, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Quando você começa a perder tudo isso, você questiona quem? A Deus, né? Tem gente que faz assim, tá devendo, ou então aconteceu alguma coisa, é culpa do diabo, é culpa do diabo. A gente coloca tanto os nossos erros na culpa do inimigo, que eu acho que se realmente for quando chegar no dia do julgamento, todo mundo aqui vai para o céu, mundo será salvo. Isso, os pecados, todo mundo está com o diabo, ele que se resolva lá. Ele que se resolve, foi ele que fez. Isso só que a gente tem que assumir o nosso erro. Nós devemos assumir, ele diz, né, o nosso Deus, que nós devemos confessar Ele, né? Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós devemos confessar. Então, é um mito que as pessoas têm de sempre colocar a culpa no adversário. Isso. Sempre foi ele. Eu vi um vídeo que um dos irmãos chegaram assim pro pastor, ore a Deus aí para pagar a minha fatura. Aí o pastor perguntou de cá, quem pagar a minha fatura que o inimigo que fez isso aqui acontecer. Isso meu irmão, se fosse o inimigo, Deus pagar, mas como for o Senhor que resolve para pagar. Com certeza, nós devemos assumir os nossos erros, dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso do seu perdão.
Se for da tua vontade, amém. Se Amém, não for, se não amém. for. Agora não colocar a culpa. É da mesma forma quando saímos da presença do Senhor, né? Quando nos desviamos do caminho. Isso. Nós sabemos que lá na frente vai haver consequências. Foi eu que escolhi, eu tenho essa justamente. decisão, né? A palavra diz que há dois caminhos, né? Há duas portas, né? Isso. Então, nós sabemos que tem consequência. E a escolha é nossa. A escolha somos nós, Isso. né? A partir do momento que a gente dá a brecha, que a gente abre portas para o inimigo, não é ele que veio bater em nossa porta, é a gente que está abrindo para ele. A gente pode abrir um mínimo de brecha. Já é algo para que ele entre e faça um grande estrago. É o necessário para ele fazer isso, né? Verdade. Assim que você se firmou mesmo na igreja, existia algum momento, tem quantos anos você está firme mesmo? De 4 anos. 4 anos, né? É que é a partir do momento que você recebeu o chamado. O chamado. Pronto. Nesses 4 anos, houve alguma situação que você ainda pensasse em se afastar dos caminhos do Senhor? Sim, teve alguns momentos assim, como a gente acabou de falar. São situações que a gente faz e acaba sempre culpando o adversário. E são situações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, na minha vida sentimental, né? Como no início a gente falou, eu sou cristã, porém meu esposo não é. E aí às vezes a gente começa a orar e diz: Senhor, por que não? Se eu tivesse no mundo seria mais fácil. Eu acho que eu vou voltar para o mundo, né? Ou às vezes também na questão financeira, né? Por que está acontecendo isso? Se eu tivesse no mundo, eu não estaria passando por isso. Porque a gente tem essa visão, essa ilusão, né? Porque o mundo ele está aí para oferecer coisas, né? Grandiosas. Então a gente sempre tem esse negócio de dizer: não, se eu tivesse lá fora, eu estaria melhor. Mas não, é tudo ilusão, né? E a gente acaba achando que se sair da presença vai tudo melhorar, mas não, né? É aquela questão de, como você falou, se eu sair, as coisas no meu casamento vai melhorar. Porque é o mais fácil a se fazer. Só que como você falou das portas, a porta estreita aqui é a correta, não é a larga. Correta, é verdade. A porta é na dificuldade. E quem faz, o Deus que faz o impossível, aquele que faz a transformação verdadeira, é aquele que nós estamos servindo. É o caminho dificultoso. Então, se é para eu voltar para o mundo, para eu ter um entre aspas, né, um casamento feliz, eu vou entrar no meu quarto, vou me ajoelhar, eu vou orar para que eu tenha um casamento permanentemente feliz. Não é aquela felicidade provisória. É instantânea, né? Isso. O mundo dá isso. A felicidade do hoje. Deus dá a felicidade do sempre. Do sempre, eterna, né? Isso. A felicidade eterna. É maravilhoso. Ontem eu estava numa situação tão grande aí, eu entrei em uma live de um cantor que eu conheço, ele é lá de Aracaju, e eu fico assim, tão impactada com o trabalhar e o agir de Deus. Estava tão assim sobrecarregada, e quando eu ouvi ele começar a cantar, e aí a gente desaba e começa a chorar. É como se fosse Deus nos dando o alívio, né, estando ali com a gente. Então, Deus, ele nos dá o alívio, né? Ele diz: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, né, cansados. Então, quando a gente vai até ele, quando a gente ouve, a gente encontra esse descanso, né? A gente se descarrega do dia a dia, do trabalho, da casa, né, de tudo. E ali a gente encontra. Mas no mundo não. Quanto mais sobrecarregado, quanto mais carregado você está, mais o nosso adversário vai nos carregar de problemas, justamente, nos acarretar. A gente não consegue encontrar esse alívio. E é assim, tem gente que diz assim: mas eu vou ser crente, o cara é crente, tá cheio de problema. Todo mundo tem problema. O crente, ele tem o problema e tem Deus. A gente não vai sofrer com problema porque a gente tem Deus. Quem não tem essa confiança em Deus, coloca a confiança do seu problema no homem, ele vai se perturbar, ele vai se desesperar, ele vai entrar em confusão com seus pensamentos. O cristão, ele entrega os seus problemas a Deus e Deus é que resolve.
O Senhor ele não disse que o caminho ia ser fácil, nem que ia ser as mil maravilhas. Mil maravilhas, né? Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se ele vencer o mundo, nós também iremos vencer. Isso. Né? Quando ele também chama os seus discípulos, né? Que ele está em um lugar e ele chama, vamos passar para o outro lado. Né? Quando ele chama aqueles discípulos para que entrem dentro do barco, para passar para o outro lado da margem, ele não disse que iria ter uma tempestade, né? Ele não disse, mas ali eles começam a enfrentar aquela tempestade, mas Jesus está no barco. Né? Ele está no barco. Por mais que algum olhou e diz, ele está dormindo, não. Jesus só chega no tempo certo. Justamente. E na hora certa. E o problema se Deus avisa o problema, como é que a gente vai praticar a nossa fé? Com certeza. Se ele já diz qual é o problema que vai ser colocado no nosso caminho, a gente já vai começar a projetar soluções. A planejar, arquitetar algo. Isso, para poder se desviar do problema. Mas quando o problema ele vem do nada, que é como acontece, e é sem avisar, é para testar a nossa fé. Porque a glória, o Senhor ele não divide com ninguém. A glória é somente dele. Eu acredito que você vai falar com sua filha, mas além da sua filha, qual a sua maior bênção, assim, que você sentiu mesmo que o Senhor te presenteou com algo grandioso, pós o seu caminhar fixo com Deus? O meu caminhar fixo com Deus, como o irmão falou, né? A minha filha, né? Mais outro. Deus, ele me fez uma promessa de que ele me daria, né? Que ele me daria um lar, que ele me daria minha casa, né? Tão sonhado, né? Todo mundo tem, né? Ter sua casa, ter seu cantinho. Porém, foi de uma forma que eu não esperava, né? Assim, não foi a minha casa, porém é o mais difícil, né, da gente conseguir o nosso terreno, né, primeiramente, para poder a gente... Já é um passo enorme, ainda mais nos dias de hoje. Com certeza. Porém, foi num momento e algo que eu não esperava, né, eu tinha um tio, né, eu fui criada com a minha avó e fomos criados como irmãos, né, não como de um tio para uma sobrinha, e sim como irmãos. E ali Deus, ele me fez uma promessa, né, de que iria me dar. E ele cumpriu, né? O Senhor, ele me deu a bênção, né, de eu ter o meu terreno, né, de um dia poder, né? E eu creio que ele está preparando, assim como ele preparou, né? A bênção dele não é incompleta, né? Não é incompleta, né? Não vem completa, sempre é completa. Então eu creio que no tempo certo, né, o Senhor vai me ajudar. E eu vou ter, né? Às vezes a gente diz assim, a gente pensa, eu preciso. Mas se não acontecer, mas que a gente venha ter a garantia da vida eterna, da morada que Deus tem preparada para a gente. Que é a melhor, né? Que é a melhor, né? Aqui nessa terra, eu sempre digo, aqui nessa terra é passageira, né? Se for para o Senhor me dar aqui da terra, vai acontecer no tempo certo. Mas se não, eu tenho a minha garantia, né? Que é a morada eterna. Isso. E se a promessa dele for uma casa no céu, é melhor ainda. É melhor ainda, né? Porque a gente já vai para o céu e já vai estar lá pronta, né? As ruas de ouro, né? Amém. Então, essa é a bênção do Senhor. Amém. E que a gente possa ter esse pensamento de que o nosso bem maior, o maior tesouro está com o nome escrito no livro da vida. E não em bens materiais. Porque a gente tem, acho que muitos hoje tem o pensamento que você tem uma vida tranquila e você está rico. Estruturado na vida, em carros, dinheiro, casas, mansões. Poder viajar quando quiser. Né? E eu acho que a coisa mais maravilhosa que tem é você estar em comunhão com os irmãos. Com certeza.
Eu recentemente eu estava olhando, que eu gosto de estar sempre pesquisando coisas do projeto do canal. Aí eu fico olhando vídeos, tal. Aí eu vi um vídeo de uma sala bem estruturada, tal, com iluminação, tal. Eu, caramba, fica muito massa assim. Mas com a simplicidade que a gente tem hoje, a gente é feliz, a gente consegue fazer. A gente consegue. Ah, mas seria bom se tivesse convidados conhecidos, famosos. Não, é bom estar com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Eu acho que o melhor testemunho, o testemunho verdadeiro, aquele testemunho sincero, é o do irmão que está aqui conosco todos os dias. Não é o irmão famoso que todo mundo já conhece, já sabe a vida toda. Não, Você irmão. já conhece, já sabe de onde vem. Isso. Né? Então eu gosto dessa simplicidade. O nosso trabalho, ele é para levar testemunhos assim como o seu, para que pessoas se identifiquem com isso, que entendam quem é Deus na sua vida, assim como Deus foi na sua, assim como Deus é na minha, que seja na vida daqueles que estão lá. Eu queria saber de você qual o seu sentimento de Cristo, de Deus, o seu sentimento que você tem de Deus, o que você passa para as pessoas, o seu sentimento que você tem de Deus, o que você pode passar para as pessoas, o que você sente em relação a quem é Deus na sua vida. O que eu posso passar, né, como eu já falei, é um testemunho da minha vida, né, em saber que Ele é Deus a tempo e fora de tempo. Perdão. Então, em todo o tempo, Ele é fiel a mim e a você, né? O sentimento que eu tenho, né, é em saber que Ele vela por mim a todo tempo, a todo instante. Ele não me abandona, né? Mesmo em meio a todo o percurso, né? A tudo que aconteceu em minha vida, Ele nunca deixou de ser Deus, né? Amoroso, né? Aquele que estende a mão, aquele que é amigo, né? Então, o sentimento e a gratidão que eu tenho por Deus não me abandonar é inexplicável, né? Às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que a gente recorre em determinadas situações porque nós somos carne, né? Às vezes, né, acontece, ou até um irmão, vou recorrer a ele. E a quem você acha que vai lhe ajudar é o que primeiro lhe vira as costas. Então, Deus, quando a gente obedece a Ele, quando a gente vive o propósito de Deus em nossas vidas, quando a gente se entrega por completo, você pode ter certeza que Ele vai agir em nossas vidas. Ah, mas está demorando, mas Ele só chega no tempo certo. Ele só chega no tempo certo. Então, é assim que hoje eu tenho visto e tenho crido que será no tempo certo a minha vitória. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, mas é no tempo dele. Amém. É a gratidão que eu tenho por ele, é de nunca, nunca me abandonar. Ainda que sua mãe, seu pai, sua filha te vire as costas, Deus ele está contigo. A palavra nos diz, né? Pode uma mãe, pode um pai se esquecer de um filho, mas eu, todavia, jamais me esquecerei. Com certeza. Então é isso que a gente deve ter, né? E saber que Ele não se esquece da gente. Amém. A gente tem que ter sempre conosco que o único amigo verdadeiro é Deus. Não é dizer que o meu irmão em Cristo ele não seja meu amigo, mas ele pode te abandonar. Deus ele não te abandona. E é com esse sentimento que a gente finaliza mais uma entrevista. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida da nossa irmã Rayane. Amém. Eu acredito que as orações dela estão chegando aos céus. Amém. E que em breve nós veremos aqui nessa igreja ela, a filha e o esposo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a vocês por nos assistir, agradecer a vocês por
estar inscritos, e quem não se inscreveu, eu agradeço, porque eu sei que vocês vão se inscrever. Então se inscreve no canal, dá o like, vai nas nossas redes sociais, @somente.1.toque. A gente vai deixar o Instagram da nossa irmã Rayane também na descrição do canal, na descrição lá vai estar o Instagram dela, o meu, certo? A gente trabalha voluntariamente, então a gente não tem recursos para compra de equipamento, para manutenção, esse tipo de coisa. Então a gente sempre pede a ajuda de vocês para que ajudem a manter o nosso não só o canal, mas também os outros projetos dentro do projeto Somente um Toque, que é o encontro que a gente faz 3 vezes ao ano. Tem a funcional, tem a ação social que a gente teve agora dia 26, foi maravilhoso a ação social. Acredito que Deus tenha feito grandes coisas naquele lugar. A gente tem também a nossa roda de conversa nas escolas, que já vamos iniciar. Acredito que a partir do mês que vem vamos iniciar a nossa roda de conversa nas escolas. Tem coisa boa chegando aí, nosso mês do evangélico. A gente vai ter bate-papo com os irmãos na Semana do Evangélico aqui em Cristinápolis. A gente vai conversar com os irmãos da congregação da Palmeira, que é um povoado vizinho aqui da cidade. A gente vai conversar com nossos irmãos de um outro povoado chamado Colônia, que é outra congregação que tem lá, em comemoração ao Dia do Evangélico. A gente vai juntar os homens aqui para uma resenha. Já fiquei sabendo que vai chegar uns 4 kg de queijo, amendoim, salame, só do bom, viu? As irmãs também, elas se reunirão para falar um pouco sobre isso, sobre o Dia do Evangélico, jovens. Então, aguardem, porque grandes coisas o Senhor irá fazer em nossas vidas. Agradecer mais uma vez a presença da nossa irmã Rayane. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Amém. E, no mais, só agradecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Em breve voltaremos. Paz do Senhor.